Shalom, shalom. Você crê que esse tempo é um tempo novo, é um tempo de colheita para a tua vida? Isso mesmo, estamos entrando numa nova estação, em um novo tempo. Estamos entrando na primavera. Então o Senhor, Ele quer que você entenda que a primavera é onde floresce, é onde dá os brotos, é onde dá os frutos, né? E estamos no terceiro mês de Sivan. Esse mês é um mês que o Senhor trará para tuas mãos a sua colheita, o que você plantou chorando, o que você semeou e plantou chorando, você vai colher nesse tempo. Isso mesmo, isso é para quem está no posicionamento, no alinhamento do eterno. Sivan é o terceiro mês do calendário judaico. Estamos em uma transição, saindo da festa das primícias, que é a festa das colheitas, para entrar em Shavuot, e na transição de Pentecoste, que é a festa que está lá em Atos 2, do Espírito Santo. Então eu quero te dizer que o Senhor tem algo a fazer. Fica atento, fica ligado, porque o céu está te observando, está em posição para te honrar sobre esse tempo, sobre essa terra, para que você venha entender que o Senhor, ele encerra ciclo, mas ele também inicia ciclos novos que você está a entrar no novo tempo, numa nova estação e jubilar, assim como o povo jubilado quando saíram daquele cativeiro, lá em Salmo 126. Aquele povo plantou, aquele povo plantou em choro, mas eles colheram em alegria. Então quero te dizer que Sivan é um mês que vem da tribo de Zebulon. Essa tribo é uma tribo que traz ligações de navios, é uma tribo que aponta para um tempo de comércio, de colheita. Então Deus, ele é o Deus da providência, da prosperidade. Deus irá te prosperar por esse tempo, porque estamos em um portal, em uma dimensão que o Senhor quer te levar, quer te colocar, e operando ele ninguém pode impedir o trabalhar e o validar. Então eu quero deixar uma palavra para o teu coração, para que você veja que estamos no tempo, no período de colher. Colher o que plantamos, o que choramos, o que fizemos, mas não vimos nenhuma retribuição. Mas o Senhor, ele está observando e está chegando a tua colheita nas tuas mãos. Amém? A palavra que eu quero deixar para o teu coração nesse dia é lá em Gênesis 26, verso 12, que fala assim: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor o abençoava, e prosperou o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Isso é isso que o Senhor fará com aquele que anda na sua posição, com aquele que entende que o céu, ele rege princípios, com aquele ou aquela que entende que o céu cumpre os seus desígnios sobre os seus ungidos. Aqui eu quero falar para você algo que o céu quer que eu fale nesse dia. Assim como Deus abençoou Isaque naquele período de escassez, assim o Senhor abençoará o seu povo por esse tempo. Por quê? Porque o Senhor, ele tem prazer em abençoar o justo. Então quero te dizer que Isaque, ele foi o filho da promessa. E todo aquele que é o filho da promessa, queira Satanás ou não, o Senhor vai declarar, selar e decretar perante a terra. Todo aquele que está debaixo da promessa, existe um tempo, existe um processo, existe um cenário e existe um aceleramento do céu para acontecer sobre a tua vida. Eu aprendo com essa passagem de Isaac, que Isaac, ele
vai para aquela terra, mas ele não, o coração dele não estava sobre a terra dos filisteus, sobre Gerar, mas sim Isaac, ele estava querendo sair de uma terra que foi o Senhor mesmo que a permitiu que ele ficasse. Ele queria ir para o Egito, porque naquela época o Egito era uma nação de potencial, uma nação que todos queriam se refugiar ali. E aqui eu abro um parênteses para te dizer, ei, você não é as pessoas desse mundo, você é diferente. E todo aquele que é diferente, e todo aquele que é escolhido pelo Pai, não se controla, não se domina. Quem nos domina é o Espírito Santo. Então Deus manda te dizer, fica aí. É aí que eu vou te abençoar, é aí que eu vou prosperar, é aí que eu vou te honrar perante todos aqueles que não acreditaram que eu sou na tua vida. Então o Senhor é um Deus estratégico, o Senhor é um Deus de mudança de cenário, mudança de quadro, o Senhor é um Deus de cumprimento de promessa. Então Isaac, ele queria também ir na mesma conduta daquele povo, ir para o Egito, mas o Senhor mostrou para Isaac que ele não tinha feito uma aliança primeiramente com Isaac, mas sim com o seu pai, Abraão. Quando Deus escolhe Abraão, que não era ainda o nome de Abraão, naquela terra, ele diz, saia da parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Porém, Abraão, ele foi para o Egito. E lá no Egito ele ficou um período com Sarai. Porém, Deus foi com Abraão, aonde ele pisava a planta dos pés. Mas já com Isaac, Deus não tinha o Egito para Isaac. Deus queria mostrar para Isaac que naquela terra, aonde ninguém plantava, aonde ninguém colhia, Deus iria florescer, Deus iria frutificar as mãos de Isaac. Porque a bênção do Senhor enriquece e não causa dor. A Bíblia fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Por quê? Porque todo aquele que está debaixo da bênção do Senhor vive promessa. Aonde pisar a planta dos pés tem que prosperar. Lembra de José? José, ele foi para uma terra de pessoas pagãs, porém onde ele pisava a planta dos pés, era próspera, era abençoada, tinha colheita, tinha providência, tinha mantimento. Onde José passou, José deixou frutos, deixou colheita. José foi um bom mordomo lá na casa de Potifar. José foi um bom carcereiro dentro do presídio. José, onde pisava a planta dos pés, tinha que acontecer. Deus está falando para te dizer, não está sobre você, está sobre mim. Se você está debaixo da minha promessa, se prepare. Eu farei você colher 30, 60, 100 por um. Porque eu velo pela palavra, pela minha palavra. Deus não é homem para que minta, como está lá em Números 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não cumpriria? Então ele manda te dizer, descansa o teu coração, porque está chegando o tempo de colheita. O tempo de cantar está chegando sobre a tua vida. O Senhor manda te dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Mas ele manda te dizer que o que você plantou chorando, você vai colher com alegria. Como está lá em Salmo 126, verso 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Você plantou, você chorou, você regou o solo, e por causa da tua perseverança, por causa de você ter regado com choro, com dor, com jejum, com renúncia, com oração, com sacrifício, você vai colher, você vai voltar jubilando com alegria, trazendo os molhos, porque o nosso Deus, ele é Deus de cumprir propósito e promessa sobre a terra. Você está em uma transição, saindo do propósito para entrar na promessa. Deus manda te dizer nessa noite que ele é o Deus que pega pessoas pequenas,
transforma e coloca em cadeira de honra, cadeira de destaque, como está lá em Ana, segundo, 1 Samuel 2 em diante. Se você ler, você vai entender o que o Senhor falou através de Ana jubilando quando o Senhor deu vitória para Ana com a sua rival. Talvez você não está gerando, talvez você está gemendo por não gerar, por viver infrutífera, por ser uma pessoa que nada rompe, mas o Senhor manda te dizer, você não nasceu para perder, você nasceu para gerar. Você vai gerar, você vai colher frutos esses que você vai entender que foi necessário um tempo de Deus para te formar, te forjar. Eu vou abrir aqui algo para você entender o que o Senhor quer falar contigo nesse dia. Aleluia. Deus está falando para você nesse dia que você é um solo. E esse solo, ele tem que ter raiz, com profundas e que sustentam no contexto espiritual. Raízes profundas apresenta como fé. Deus, ele quer que você primeiro seja enraizado na profundidade, na estrutura, para que você venha ter força, para que você venha ter equilíbrio, para que você venha ter resiliência para chegar ao destino que ele te confiou. Porque muitas das vezes a gente quer que o Senhor nos coloque no cumprimento da promessa no imediato, mas existe um tempo, e esse tempo é necessário para que as coisas do Senhor venham se ajustar sobre a tua vida. Esse tempo o Senhor quer que você ore na oração, na persistência, na perseverança, no jejum, na santidade, para que ele venha te enraizar com profundidade com ele, porque aquele que vive na profundidade é enraizado juntamente com a videira. Quem é a videira? É o nosso Jesus. Você é o ramo e ele é a videira viva e eficaz. Então o Senhor manda te dizer que quando você tem comunhão, quando você tem fé, quando você está alinhado ao propósito do Eterno, as coisas terão que acontecer. Tudo conspirará ao teu favor. Não é você que vai correr atrás das bênçãos, são as bênçãos que vão correr atrás de você. São as bênçãos que vão chegar até você. Então o céu manda te dizer, assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com Isaac, assim como eu fui com José, assim como eu fui com Ana, assim como eu fui com tantos da Bíblia, eu sou o mesmo de ontem e hoje eternamente serei contigo. Apenas fica da forma que eu quero que você fique. Entenda algo que eu vou falar para você sobre essa passagem de Isaac. Isaac não foi ele que preparou o cenário, mas sim o Senhor que lançou ele para a terra do inimigo. Foi o Senhor que colocou ele naquele cenário. Talvez você esteja em um cenário que você não entenda que foi o próprio Deus que te colocou para te honrar sobre este lugar, sobre essa pessoa, sobre essa situação, e você às vezes não está observando com os olhos espirituais, mas sim está olhando com os olhos carnais para o problema. Deus manda te dizer, para de olhar para o problema, foca no alto, foca no cenário, porque quanto maior é a situação, maior é a tua vitória, maior é a tua honra, maior que o Senhor tem a fazer sobre a tua vida. Tu crê que o Senhor nesse tempo vai te honrar de uma forma tão extraordinária, tão estrondosa, que até os que duvidaram vão passar a crer quem é Deus na tua vida, vão passar a crer no Deus vivo que é contigo e vão querer esse Deus, porque assim foi com Isaac, assim será com você. Eles tentaram entulhar os poços de Isaac, poços esses que levou tempo para Abraão cavar, e eles entulharam. Deus leva Isaac na mesma terra que o seu pai já tinha passado para desentulhar. Ei,
Tudo que é para edificar leva tempo e dá trabalho. Assim como Neemias. Neemias, ele foi para Jerusalém para levantar o que estava caído. E quando ele estava levantando o que estava caído, houve no mundo espiritual um reboliço. Satanás e seus adeptos teve que levantar Sanbalate, Tobias e Gesem para paralisar o que Neemias decidiu se levantar para abençoar o povo de Deus. Ei, mas eu tenho algo a te dizer, que pode Sanbalate, Tobias, pode qualquer pessoa se levantar contra o escolhido de Deus. Não tem como parar. Se levantará para cair, porque você está debaixo da promessa. E todo aquele que está debaixo da promessa, queira Satanás ou não, Deus vai concluir a boa obra. Assim como Deus concluiu a boa obra com Neemias, com 52 dias, aquele muro levantado com as portas fechada para que o inferno, para que o diabo não conseguisse mais entrar e sair a qualquer momento, entrar e sair naquelas portas a qualquer momento para Jerusalém, porque casa que não tem porta fica apta a qualquer um estar entrando, mas você não, você é uma porta fechada, você é eleita do Senhor, você é templo e morada do Eterno, e Deus ele está organizando a tua vida, ele está colocando você como muro de bronze, como um ferrolho de ferro, ele está te colocando as portas para que o inferno não venha mais entrar no teu coração. E ele está te alistando para ser uma pessoa muito mais forte e resiliente para chegar ao destino, para chegar à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então, ei, deixa eu falar algo para ti. Então, assim como Deus fez com Neemias, assim como Deus fez com Isaac, assim Deus fará com tua vida. Você está numa transição, assim como aquele povo estava em transição para a terra que mana leite e mel. O Senhor manda te dizer, você está sendo transicionado para um novo tempo, para um novo estágio, para uma nova história que o Senhor já decretou, declarou para acontecer na tua vida. Entenda algo, quando ele desentulha o primeiro poço, existe uma contenda. Os pastores dos filisteus, eles começam a querer contender, querer tomar daquele poço, daquela água. E Deus fala ao coração de Isaac, deixa, o que eu tenho para você é mais, deixa. E ali ele vai, cava Sitna, gera mais uma contenda, chegam eles e pega, gera ódio neles e eles se apossam do que não é deles. E ali Deus libera, toca no coração e manda ele ir cavar um poço. E ele cava esse poço e coloca o nome desse poço, do terceiro poço, Rehobote, que é expansão. Talvez você já não tem mais expectativa de sobrevivência, de algo novo que Deus possa fazer, porque você nasceu, aos seus olhos você nasceu só para perder, mas o céu manda te dizer que tudo que você perdeu, tudo que saquearam de você, tudo que tomaram de você, tudo que fizeram contra você, o Senhor está juntando tudo isso para te elevar para um novo tempo. E o que ele irá fazer nesse novo tempo ficará registrado na tábua do teu coração não como mais de perdedor, não como mais de derrotado, mas sim de vitoriosa, porque o que Deus vai fazer, ele vai fazer acontecer muito mais o que você perdeu por causa de frustrações e de pessoas. Entenda algo que o céu manda te dizer. O que ele vai fazer com você, ele vai restituir 30, 60, 100 por um. Ele fará você chegar ao destino e você entender que
que foi somente ele para restituir o que o inferno tomou e arruinou sobre a tua vida. Por quê? Porque Isaac largou 2 poços que ele levou tempo para desentulhar do seu pai. E por um acaso chega aqueles homens e tomam o que não eram deles. Mas o Senhor honrou a vida de Isaac lá naquele poço, naquele cenário, longe, diante dos inimigos, dos filisteus. O Senhor mostrou que aquele poço seria muito melhor, muito maior do que os 2 poços que Isaac perdeu. E Isaac dá o nome daquele poço, Reobote, que significa expansão. Deus manda te dizer, deixa o ódio para trás. Deixa as contendas para trás e foca na minha expansão, porque a minha expansão será muito maior, muito melhor sobre a tua vida, como está lá em Isaías 54, verso 2. Alarga o lugar das tuas tendas, estende-se as cortinas das tuas habitações e não impeça, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Deus manda te dizer o que ele irá fazer, ele vai transbordar na tua vida. Tá chegando um tempo novo, um tempo de colheita. O que tu plantou chorando, tu vai colher com alegria. Então, ele manda te falar que você vai alargar, ampliar. Sabe o que é alargar, ampliar, amadas, amados do Senhor? É algo que estava pequeno, limitado à tua mente, limitado à tua visão. Ele está tirando a limitação da tua mente, da tua visão e expandindo para que você veja que ele é pai, que ele não é padrasto, para que você veja que quando ele entra no cenário daquela que vive na total posição, ele amplia as coisas, ele alarga as fronteiras, assim como ele foi com Jabes. O nome de Jabes já dizia tudo, mas só que Deus entrou com o nome mudando por causa da oração de Jabes. Jabes, ele sabia que a mãe dele colocou um nome de desgraça, um nome de desonra, mas quando Jabes ora, houve um reboliço diante do céu. E Jabes, ele ora com pontos específicos, ele ora com o que ele quer. Deus manda te dizer, você tem que me pedir como você quer. Entenda algo, Deus conhece o nosso futuro, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente, mas Ele quer que saia dos teus lábios o que você deseja, almeja, para que Ele venha efetuar na tua vida. Ele manda te dizer, começa a me pedir mesmo, peça porque eu sou pai, eu não sou padrasto e eu observo os meus sobre a terra. E quando eu quero abençoar, eu abençoo, eu faço além do que você me pede. Então, ele mudou o cenário de Isaac, ele mudou o cenário, ele mudou o contexto, o quadro de vergonha de Jabes, ele mudou o contexto, o quadro de vergonha de José, assim como ele também mudou o quadro de vergonha de Ana. Ana, para uma mulher frutífera, para uma mulher que colheu o quê? Colheu frutos do seu ventre. Por quê? Porque Ana, ela deu Samuel, mas ela teve mais. Teve mais 7. O Senhor manda te dizer, o que você me dá, eu sou Deus que multiplico nas tuas mãos. Deus vai multiplicar nas tuas mãos. Deus fará você ter a medida que você tanto pede para Ele. Só que essa medida, Ele vai impactar o teu cenário. Ele vai impactar o teu coração. Porque quando Deus chega, o inferno tem que recuar. Quando Deus entra, as portas têm que se abrir. Quando Deus entra, cadeias e cadeados têm que ser quebrados. Quando Deus entra, o que estava morto será eterno. Por quê? Porque o que está morto, ele faz reviver. Entenda algo, talvez você está vivendo nesse quadro, nesse cenário de tristeza, de afronta, de vergonha, mas ele manda te dizer, está chegando um tempo novo, uma nova estação, um novo cenário, uma nova expansão.
porque eis que o inverno está passando e a primavera chegou. E esse mês de Sivan é um mês de primavera, é uma estação de primavera, é onde os frutos começam, é onde os brotos começam a aparecer para os frutos acontecer e você colher e comer. Então, seu solo que talvez era infértil, Deus está colocando profundidade e água, só Ele está colocando adubo, que é através da tua oração, da tua santidade, do teu jejum, está vindo aí a colheita. Você vai colher, você vai florescer neste lugar, para que todos vejam que foi a mão do Senhor que te ajudou e que o nome dele venha a ser glorificado sobre a tua vida. Toma posse. Toma posse dessa palavra, guarda ela na tábua do teu coração, porque assim como o Senhor fez com Isaque, ele fará com você. Está chegando o tempo. Aquele povo, eles tiveram que reconhecer. Quando eles viram que aquele local, o terceiro poço, teve expansão, o rei dos filisteus vai com seus comandantes até Isaque. E ali Isaque prepara um banquete. Eles fazem um acordo de aliança e de paz e voltam para sua terra reconhecendo quem era Deus na vida de Isaque. Vão ter que ver, vão ter que reconhecer e vão ter que crer no Deus que você e eu servimos. Assim diz o Senhor para ti. Toma posse dessa palavra. Toma posse, guarda na tábua do teu coração, porque está chegando um tempo novo. Já estamos nesse tempo, já estamos entrando nessa estação. E aqueles que entraram para atrapalhar o teu crescimento, a tua expansão, não terá como mais te parar, atrapalhar, porque eles próprios irão propagar a boa nova que o Senhor começou sobre a tua vida e sobre a tua casa e os teus. Toma posse, guarda essa palavra na tábua do teu coração, fica com essa palavra e eu desejo para você um tempo novo, um rompimento, uma aceleração da parte de Deus. Amém? Eu vou terminar essa ministração rápida orando por tua vida. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Pai, estou aqui agradecendo a Ti por essa palavra rica, poderosa, Pai. Aquele e aquela que irá ouvir essa ministração, que o Senhor venha, Senhor, tocar no seu coração, que elas venham entender que elas são terra fértil, que elas são uma semente que dá bons frutos, e que o Senhor cresça na vida delas e que elas se permita em crescimento para que venha haver, Senhor, colheita, prosperidade. Que o solo venha germinar. 30, 60, 100 por um é o que eu desejo e agradeço, Pai. Recebe cada oração de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Fica com essa palavra no teu coração. Shalom, shalom.